Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Bem, então, hoje é o primeiro dia, né? Sejam bem-vindos aí ao início do semestre 2021/2. Nessa disciplina aqui de Introdução à Geometria Diferencial. Bem, pessoal, vocês já vêm há um tempo, né, desde o início do ano passado, assistindo às aulas através do Zoom, né? Alguns de vocês já foram meus alunos, então, nesse período de tempo, a gente aprendeu um pouquinho, né, em relação ao que a gente conhecia lá no início do processo, né, de adaptação às aulas através deste recurso, que permite, então, que a gente explique aqui, mostre alguns exemplos, né, use alguns recursos de outros aplicativos para passar os conteúdos, passar as ideias, os conceitos, né, as técnicas de cálculo. E também com o uso do Moodle como plataforma ali de comunicação, né, a gente utiliza para fazer repositório de materiais, dispor textos, indicar links, postar tarefas, né, receber trabalhos, atividades avaliativas de modo geral. Então, enquanto essa modalidade persistir, a gente vai continuar usando essas ferramentas, né? Em 2021/2, a previsão é de que a gente tenha aulas remotamente, né, e um percentual de aulas presenciais, né, mediante inscrição. Né? Então, eu imagino que vocês devem ter recebido algumas orientações, né, a respeito de como será o semestre de 2021/2 na universidade de modo geral, né, e eu vou, então, passar algumas orientações relacionadas especificamente a essa disciplina. Né? A gente tem uma disciplina aqui de 2 créditos, né, um encontro semanal às terças-feiras, e em algumas das datas das nossas aulas está prevista uma atividade presencial ali na universidade. Tá? Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, né? Porque esta turma aqui é uma turma pequena, né? Tem 3 alunos, por enquanto, inscritos aqui, matriculados. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, né? Eu gostaria de ouvir de vocês, qual é a posição de vocês, né? Se vocês têm interesse nas aulas presenciais ali no campus central da PUC, ou não, né? Porque a gente tem que abrir uma inscrição, mas, evidentemente, como a turma é pequena, né, a gente pode fazer uma combinação aqui para ver se realmente faremos as aulas presenciais ou não. Tá? Então, eu gostaria de ouvir, inicialmente, uma palavra de vocês sobre essa questão, que é muito importante, porque a primeira aula presencial, né, está prevista para o dia 17, né, que é daqui a 2 semanas. Né? Então, a gente precisa fazer um planejamento, né, com uma certa antecedência. Né? Eu preciso comunicar à Escola Politécnica se realmente haverá aula presencial ou não, né? Porque, em caso de cancelamento, eu posso informar lá a direção da Escola Politécnica que os alunos não têm interesse. Se os alunos tiverem interesse, bom, a gente vai lá e faz a aula presencial sem nenhum problema, né? Então, como essa é uma questão muito importante que, né, interfere no planejamento, eu gostaria de ouvir de vocês uma palavra sobre essa questão, por favor. Boa noite, senhor. Eu tomo vacina, a segunda dose, agora na segunda semana de setembro. Depois dessa data, eu estaria disposta a ir qualquer horário para a faculdade. Sinto falta das aulas presenciais. E depois de vacinada, não me oponho de maneira nenhuma a ir participar no presencial.
Mas antes eu não quero arriscar. Aham. Eu não consegui ouvir a primeira parte, ele estava um pouco baixo o volume, eu acho, mas eu não consegui entender a frase inicial. Eu tomo a segunda dose da vacina na segunda semana de setembro. Aham, Depois dessa data, gostaria de retornar sim ao presencial. aham, entendi. Então, até setembro, tu não teria interesse em comparecer à atividade presencial, é isso? Não, porque eu sou de São Leopoldo, para me deslocar até aí tem que pegar trem, depois ônibus, então eu não estou saindo muito. Aham, claro, entendo. Fernando, qual é a tua Tudo bem, posição? professor? Não, eu concordo com a Mayra, né? Assim, eu ainda não tomei nenhuma dose da vacina, né? Até por questões de idade, né? Mas eu também teria um outro problema, que é uma questão de saúde, né? De ter comorbidades, né? Então eu realmente não posso sair, né? Uhum. Eu Infelizmente não, também, mas eu gostaria sim de que tivesse aula presencial, né? Estaria disposto, mas infelizmente eu realmente não posso. então, não teria interesse na aula presencial em função dessas Isso. É. restrições. Em função dessas Ah, restrições, eu não estaria apto daí, no caso. ah, tá. Não, eu entendo, e por isso que né, eu fiz questão aqui de já conversar com você sobre isso, porque imaginei que nesse primeiro encontro, né, seria mais fácil da gente trocar uma ideia sobre esse assunto, porque terça que vem, que já é dia 10, né, eventualmente algum de vocês, né, poderia não participar da aula, e aí seria mais difícil a gente fazer essa combinação, né? Ah, tá, o Eduardo está chegando. E de minha parte, né, como eu moro próximo aqui à universidade, para mim não seria muito problema. É claro que tem essa preocupação, né, com a Covid, isso é uma preocupação que realmente tem que ser levada em consideração, né? E é por isso que Eduardo, está me ouvindo? Alô, Eduardo? Ele tá comentando ali no chat, senhor. Ah, sim. Não, Eduardo, a gente estava conversando aqui sobre essa questão da aula da aula presencial, né? E como, né, eu talvez tenha sido informado por vocês, e a universidade definiu que nesse semestre, né, uma parcela das aulas, um percentual das aulas, em torno de 20%, deve ser presencial, mas existem alguns requisitos, né? Então, o primeiro requisito é que tenha alunos da turma, né, um número mínimo de alunos interessados em comparecer, porque, né, no caso especificamente da turma aqui de introdução à geometria diferencial, são, né, vocês três que estão matriculados. Então, já conversamos aqui inicialmente, tanto o Fernando quanto a Maíra não tem, nesse momento, interesse em comparecer presencialmente à universidade devido a essa questão da Covid. Então, eu gostaria de saber, né, qual é a tua opinião, porque a gente tem que fazer um planejamento, né? Então, tá. Não, eu entendo, é por isso que eu faço questão de conversar com vocês já de início, né? Que conforme foi planejado, né, pela Escola Politécnica, as datas, né, das aulas presenciais já estão previamente definidas para cada disciplina, né? Quem olhou ali o plano de ensino, depois eu vou abrir, vocês vão ver que já constam ali essas datas, né? Mas não tem problema, né? A gente pode continuar fazendo as atividades aqui através do Zoom, né? E vão ser mais para frente, no mês de setembro, no mês de outubro, o cenário mudar, vocês eventualmente, né, mudarem de opinião, a gente combina e
Isso não é nada de demais, né? Não tem nenhum problema em tocar nesse assunto de novo. Se for o caso, né, a gente pode modificar o planejamento. Então, a princípio, né, pelo menos agora no mês de agosto, imagino também que no mês de setembro não teremos aula presencial. É isso? De acordo? De acordo, senhor. Sim. Tá. Então, isso é importante, né, pessoal? Porque, assim, como existe um planejamento da universidade, de ocupação dos espaços, né? Se eu posso conversar amanhã ou nos próximos dias, né, conversar com o professor Augusto Cardona, que é o coordenador ali do curso de matemática, né? Explico para eles que a gente conversou e vocês avaliam que nesse momento não é oportuno, né, a gente ter aulas presenciais. E aí eu comunico para ele, a gente até libera a sala, né, para outra atividade, enfim, né, embora tenha um número menor de atividades presenciais, né, mas não tem nenhum problema a gente modificar esse planejamento, tá? Tudo bem. Mas é importante a gente combinar as coisas, né, para não ficar aquela insegurança, assim, sobre o que será feito. Muito bem. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês a apresentação do plano de ensino, né, com algumas informações a respeito da disciplina, né, uma visão geral aqui de como é que vão ser feitas as atividades, as aulas, a atividade de avaliação, a metodologia, né? E aí vocês tiverem dúvidas, vão perguntando, né? O plano de ensino está disponível ali no Moodle, então se vocês quiserem abrir, vocês podem acessar diretamente lá. Tá? Então aqui, ó, aqui dentro do Moodle, né, vocês têm o link para as aulas no Zoom, né, tem também o link da playlist no YouTube, que depois que as aulas, né, forem sendo gravadas, elas serão publicadas nesta playlist, aí vocês, né, acessem a playlist. A minha sugestão para vocês é, de repente, já salvar esses links, né, em algum lugar fora aqui do Moodle, para não precisar ficar acessando o Moodle, né, porque às vezes o Moodle está inacessível, está com algum problema. Então, se salvando esses links, né, vocês não precisam necessariamente entrar aqui nesse ambiente para acessar esses materiais. Bom, está aqui a inscrição para a aula presencial, mas, né, por enquanto então, fica inativo, vamos deixar ali no stand-by. Vamos olhar aqui, então, o plano de ensino. Vamos ver se vai aparecer aqui para nós. Muito bem. Então, aqui, pessoal, eu coloquei, né, as informações básicas aqui da disciplina, o nome da disciplina, tal, né? Meu nome, aqui o e-mail. Então, uma pequena ementa, né, com os principais tópicos, né? Estudo da rede de curvas, conceito, curvas planos espaciais, curvatura e torção. Geralmente, né, nos livros de introdução à geometria diferencial, né, se estudam as curvas planas e as curvas espaciais, as curvas no espaço R3, porque essas curvas, né, tanto no plano quanto no espaço, podem ser representadas graficamente, né, especialmente as curvas no plano. Então, isso ajuda bastante a gente entender certos conceitos, e porque essas curvas elas vão ser descritas através de elementos que são vetores, né? E, digamos assim, isso vai levar, né, a utilização de conceitos da álgebra linear, né, a ideia de movimento, porque as curvas são parametrizadas por um valor que é o parâmetro t, né, que a gente pode imaginar que é o tempo. Então, à medida que o tempo, né, que o parâmetro varia seus valores,
os pontos se deslocam ao longo das curvas, né, para a gente ter associado a esses elementos, né, a ideia de movimento. Depois vem o estudo da teoria de superfícies, né, vocês que já fizeram cálculo 4, né, têm uma ideia do que é uma superfície, lá, tanto no cálculo 3 quanto no cálculo 4, né, se estudam certos tipos de superfícies, como os paraboloides, superfícies planas, elipsoides, né? E lá se fazem cálculos com integrais, né, curvas de nível, e no caso aqui da geometria diferencial, as superfícies elas são apresentadas como conjuntos parametrizados, né, e então a gente estuda algumas das propriedades dessas superfícies, né, só que com um foco um pouquinho diferente, né, porque dentro da geometria diferencial, né, a ideia é que as propriedades, tanto das curvas quanto das superfícies, podem ser representadas por equações diferenciais. Aí vem o nome, né? Geometria diferencial. Né? Uma série de propriedades, características, tanto das curvas quanto das superfícies, que são descritas através de elementos diferenciais. Então, o comprimento de curvas, ângulo entre curvas, área de regiões, curvatura normal, curvaturas principais, né, são alguns dos conceitos estudados aqui no curso, e a gente vai utilizar, então, alguns softwares que auxiliam na visualização e na interpretação geométrica dos resultados. Tá? Aqui, por exemplo, eu até deixei aberto aqui, ó, esse software que é o chamado, é o GeoGebra, né? Então, vocês vejam que o GeoGebra é um software gratuito, tá? Vocês podem acessar diretamente no navegador, né? Não precisa baixar, vocês só escreve lá nos sites, né? nos navegadores, nos sites de busca, escreve lá, GeoGebra, tá? Aí vocês vai abrir uma página ali do projeto, né, que é geogebra.org, vocês podem selecionar a versão em português. Então, ele é um software bem simples de ser utilizado, né? Ele é praticamente autoexplicativo, né? Então, isso ajuda bastante a gente a representar retas, elipses, circunferências e vários outros tipos de curvas, né? E tem a versão 3D também, né? Então, isso é bastante útil, né? E vocês podem né, acessar este aplicativo, este programa, gratuitamente e diretamente na internet, né? Não precisa baixar, não precisa ocupar espaço dentro do computador, né? Eu acho que funciona até no celular. Então, tem coisas bem simples, assim, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou apagar aqui antes de eu voltar lá para o plano de ensino. Por exemplo, se eu quiser inserir um ponto, ó, aqui é só vai ali, ó, né, seria um ponto, né? Então, você coloca lá o ponto, sei lá, vocês podem digitar o ponto aqui, A igual a, sei lá, 2, 3, né? Ele vai inserir, né? Vai desenhar aquele ponto, vai localizar ali no plano XY aquele ponto. Vocês vejam lá, o ponto 2, 3 é o ponto A, né? Se vocês quiserem inserir um outro ponto, digamos B, igual ao ponto 0, 1, né? Aí ele vai inserir lá o ponto B, né? Então, se vocês quiserem agora descobrir, né, ou determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos, ó, vocês veem aqui assim, por exemplo, ó, reta por 2 pontos, né? Aí você só seleciona esses 2 pontos, por exemplo. Então, ele apresenta, né, o gráfico daquela reta que passa por aqueles 2 pontos e escreve inclusive, né, a equação ali da reta que passa por aqueles 2 pontos. Está escrito aqui, né? Se vocês olharem x menos y igual a menos 1, não é o formato usual, né?
geralmente a gente escreve que o y é uma função de x, bastaria pegar aquela equação ali, né? E como a gente diz, né, isolar o y, a gente vai ter, então, o y igual a x mais 1, que é a reta que está representada aqui, né, nesta figura. Tá? Então, ele tem vários recursos aqui, vocês podem, por exemplo, exportar, né, a imagem, tá? Vocês podem compartilhar, né, na forma de um link para colocar um texto. Tá? Então, é bem interessante este recurso aqui do GeoGebra, né? Eu vou usar bastante aqui nas aulas, né? E também peço que vocês acompanhem, né, e tentem resolver e utilizar aí também para se familiarizar com este programa. Então, os objetivos, né, estudar os principais elementos que caracterizam as curvas planas e espaciais, bem como estudar os elementos da geometria das superfícies. Né? Então, tem alguns conteúdos aqui. Né? Então, as aulas dispositivos dialogadas, né, estudo do livro-texto, eu vou usar o livro da Tenenblatt, Introdução à Geometria Diferencial. Né? Em função desse contexto de aulas remotas, né, o que eu vou fazer? Aulas através aqui do Zoom, né? Então eu vou gravar essas aulas com vocês aí assistindo, né? Poderão assistir de forma síncrona ou assistir os vídeos depois divulgados na playlist do YouTube, né? E eu vou usar o Moodle, então, como repositório de material de apoio, né? Divulgação das atividades, tá? Qualquer que seja, né? As atividades de avaliação também serão divulgadas no Moodle, né? E todos os arquivos contendo os resultados, respostas dos alunos deverão ser entregues no Moodle, né? Então, eu vou ter lá uma atividade de avaliação 1, né? Eu vou dar um prazo para vocês, vocês vão entregar lá no Moodle as respostas, né? E depois de alguns dias, né, será divulgada a nota correspondente àquela atividade de avaliação no sistema de atas, né? Então, fora do ambiente do Moodle não serão aceitos arquivos, né? Então, por e-mail, por exemplo, eu não vou aceitar arquivos de trabalhos, tá? Vocês devem se organizar, né, para entregar dentro do prazo, né? E já que o Moodle acaba, né, organizando todas essas coisas, né? Senão ficar recebendo arquivo por e-mail dá uma confusão, né? Então, aqui estão... Oi? Sim. Pode falar. Bom, então, como eu havia comentado com vocês, aqui essas são as datas das aulas presenciais, né? Então, por enquanto, né, pelo que foi ali o entendimento, né, não teremos aulas presenciais tanto no mês de agosto quanto no mês de outubro, né? Parou de funcionar o áudio. Deixa ali. O restante pessoal está me ouvindo? Sim, professor. Estou ouvindo. Está me ouvindo, Fernando? Sim, sim. Tá, obrigado. Sim, 19 e 10, tem razão. Depois eu vou corrigir. Então, como a gente já combinou, né, que a gente não vai ter aula aqui, pelo menos em agosto e setembro, então, nessas datas, né, 17 de agosto e 21 de setembro, a gente vai ter aulas síncronas pelo Zoom, né, no nosso horário habitual, aqui às 19h15, nas terças-feiras. Então, tem aqui a playlist, que também vocês podem acessar, né, diretamente ali do Moodle, a playlist do YouTube com as aulas gravadas, né? Bom, então, assim, pessoal, deixa eu interromper aqui, depois eu volto aqui. Como a gente não... Durante o mês de julho, né, a gente não tinha ainda uma definição bem clara, né,
de como as aulas seriam realizadas agora no segundo semestre, a gente estava em dúvida, né? Imaginávamos que a probabilidade maior seria de aulas remotas, né? Aulas através do Zoom, o que acabou se confirmando, mas eu, de qualquer maneira, né, planejei as minhas aulas com base no livro da Tenenblatt, né, um livro de introdução à geometria diferencial, que tem vários exemplares na biblioteca ali da universidade, né? E então o que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar esse livro como referência, né? Eu sei que em função desse contexto, né, vocês terão alguma dificuldade, né, para se deslocar até a PUC e retirar o livro, né? Que se a gente tivesse aulas presenciais seria bem simples, né? Bastaria passar na biblioteca, retirar o livro e depois ficar renovando, porque é um livro que não tem muita procura, né? Não teria muito problema da gente utilizar, né? Então, eu vou fazer o uso do livro, né? Vou preparar aqui alguns textos a partir dele, eu vou tirar algumas fotos das páginas, enfim, né? Vou usar o livro como referência básica, né? Então, caso vocês, eventualmente, né, compareçam ali na universidade, né, vocês podem passar ali na Biblioteca Central e retirar esse livro, né, que vai ser utilizado aí ao longo da disciplina, tá? Bom, então, sobre as atividades de avaliação, né, todas elas serão nesse formato online, né? As atividades vão ser divulgadas no Moodle, na forma de uma tarefa, e com prazo de entrega definido pelo professor, né? Então, assim, em função desse calendário, que a gente tem apenas um encontro semanal, eu planejei 3 atividades de avaliação, que eu vou chamar de A1, A2 e A3. Tá? Essas atividades constam de questões sobre os conteúdos desenvolvidos nas aulas, né, que deverão ser respondidos com desenvolvimento detalhado, usando como referência as técnicas e demonstrações apresentadas no livro-texto. Tá? Então, eu vou solicitar que vocês resolvam questões, né, a partir, então, né, dessa base teórica fornecida, né, apresentada no livro da Tenenblatt. Tá? E para a composição, né, para o cálculo do grau G1, eu vou considerar as 2 maiores notas, né, conforme aparece aqui, né, nessa fórmula. Né, vou somar as 2 maiores notas das 3 atividades e dividir por 2. Né? Então, se um aluno tivesse 75% de presença, que agora, né, não está sendo feita chamada, né, então esse requisito vai ser satisfeito por todos, né? Então, se o grau G1 for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Tá? Então, vocês vão fazer essas 3 atividades, né? Vou somar as 2 maiores notas. Se o grau G1 for maior ou igual a 7, estão aprovados. Né? Se o grau G1, por outro lado, estiver entre 4 e 7, né, maior ou igual a 4 e menor que 7, vocês têm que fazer o G2, que é uma prova prevista no calendário da universidade, lá no mês de dezembro, né, no caso do segundo semestre, vai ser lá no mês de dezembro, e essa prova, então, é necessária para aqueles alunos que tiverem um G1 menor do que 7 e maior ou igual a 4. E, para aprovação, os alunos que fazem um G2 devem ter o grau final, que é G1 mais G2, dividido por 2, maior ou igual a 5. Isso é o que faz parte do regimento da universidade. Né? E nas demais situações, o aluno está reprovado. Tá? Então, acho que, né, é bem fácil de entender esse processo aqui de avaliação, vai ser bem tranquilo. Então, eu já comentei, né, que você já deve ter experiências das outras disciplinas que já cursaram nessa modalidade, né? Lá no Moodle tem uma opção de tarefas, eu vou postar as tarefas, né? Vocês resolvem, entregam e tal, e alguns dias depois a nota é publicada. Tá? Muito bem. Então, aqui, pessoal, eu fiz um planejamento, né, bem simplificado, né,
das aulas e coloquei as datas, o tópico e uma descrição simplificada do conteúdo que vai ser apresentado, tá? E destaquei, né, algumas das datas, em especial as aulas presenciais, mas apenas porque a gente ainda não tinha ideia, né, de como é que isso funcionaria, então, tudo bem, né? Mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Então, a primeira atividade de avaliação, eu planejei aqui, ó, no 6º encontro, né, no dia 14 de setembro, né? Então, uma semana após aquele feriado que vai ter ali no dia 7 de setembro. Então, eu tenho o mês todo aqui de agosto com as aulas e depois a primeira atividade de avaliação, né? Então, a gente conclui esse estudo das curvas, depois começa o estudo de superfícies, né? E vai até o final do semestre, então, com o estudo das superfícies. Eu planejei uma atividade de avaliação no dia 9 e outra no dia 23. Né? Eu preciso de um tempinho aqui, né, para concluir essa correção, né, dar um retorno, porque se todos forem bem-sucedidos, né, todos conseguirem bons resultados, bom, aí no dia 30 a gente encerra, mas se eventualmente, né, pode ser que alguém precise fazer o G2, então eu preciso ter essa data aqui para que eu possa me comunicar aqui com a turma, né, e dar uma posição a respeito dessas atividades avaliativas. Né? Então, como eu já comentei, né, a bibliografia básica inclui esse livro aqui como livro-texto e os demais livros que tem também na biblioteca, né, são bons textos escritos em língua portuguesa, né, e existem alguns outros livros, né, na referência complementar que são escritos em inglês e outros textos também do pessoal do INPA. Né? O pessoal do INPA tem uma tradição, né, em escrever sobre a geometria diferencial, porque foram eles que trouxeram, né, a escola, eles que trouxeram a escola da geometria diferencial para o Brasil, né? Antes da primeira leva de pesquisadores ser formada, né, não existia um grupo de pessoas aqui no Brasil que conhecesse a geometria diferencial. Então, à medida que o INPA foi se estruturando ali nos anos 50, 60, né, 70, né, com a formação de matemáticos e novos professores, tal, que tinham conhecimento, esse conteúdo passou a ser, né, dominado, foi sendo conhecido pelos matemáticos brasileiros e eles começaram a escrever, né, alguns textos sobre esse assunto. Tá? Muito bem. Então, aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês um texto, né, sobre as curvas. Né? Depois eu coloco uma versão ali para vocês acessarem no Moodle. Né? Eu pensei que a gente tinha colocado, mas depois eu percebi que não estava lá, mas no final da aula eu posso colocar ali sem nenhum problema. Né? Então, eu vou fazer aqui, primeiramente, uma pequena revisão sobre vetores, tá? E depois vou apresentar para vocês, né, os primeiros conceitos sobre curvas. Tá? Bom, então, no RN, né, para quem já estudou a álgebra linear, né, sabe que o R2 e o R3 são espaços vetoriais, né? Então, os elementos destes conjuntos são vetores. Certo? Então, de um modo geral, né, o RN é um espaço vetorial n-dimensional, isso quer dizer que ele tem dimensão n, isto é, as bases do Rn têm n vetores. Né? Então, uma base qualquer do R2 tem 2 vetores. Né? O que é uma base de um espaço vetorial? É um conjunto linearmente independente que gera, através das combinações lineares dos seus vetores, todos os elementos do espaço. Né? Então, qualquer base do R2 tem que ter 2 vetores linearmente independentes, e no caso do R3, qualquer base do R3 tem que ter 3 vetores linearmente independentes, e assim sucessivamente. Né?
Então, esses elementos, esses conjuntos, têm essa possibilidade, né, da gente fazer o que a gente chama de representação geométrica, tá certo? Então, o que a gente considera que a origem do Rn é o ponto 0000, né, um ponto, então, com zero, né, nas n coordenadas, né, e o vetor OP é o vetor determinado pelos pontos A e P, tá certo? O P, né, vai ser a extremidade do vetor, né, com coordenadas x1, x2, xn. Né? Por exemplo, no caso particular em que o n é igual a 3, né, se as coordenadas do P são x, y, z, então vamos escrever que o vetor OP é x, y, z. Então, a gente vai, digamos assim, fazer uma correspondência, né, entre os pontos do R3 e os vetores do R3, sempre imaginando, né, a representação canônica do vetor partindo do ponto O, que é a origem do sistema de coordenadas. Né? Como a gente viu ali no nosso programinha, né? Ó, quer ver? Ó? Vou apagar aqui essas figuras. Por exemplo, se eu quiser inserir um vetor, um vetor, né? Então, por exemplo, uma forma de selecionar, de inserir um vetor aqui, por exemplo, marca aqui a origem, né? E digamos ali a extremidade. Ó. Então, estaria o vetor 3, 3, né? Evidentemente que, né, existem infinitas representações para o vetor 3, 3, né? Mas a gente está utilizando como representação canônica aquela representação do vetor que tem como origem a origem do sistema de coordenadas, o ponto 0, 0. Né? E assim por diante. Né? Vamos supor que eu queira inserir um outro vetor ali. Né? Vou mostrar aqui, por exemplo, vai sair esse ponto aqui, e digamos, sai aqui, chega aqui nesse ponto. Né? E assim por diante. Né? Então, eu tenho várias possibilidades, na verdade, são infinitas, né? As formas de representar vetores, e a maneira mais simples, a maneira mais usual é aquela que a gente supõe que a origem do vetor é a origem do sistema de coordenadas, tanto no R2 quanto no R3 ou qualquer outro espaço vetorial. Então, esses espaços têm essa vantagem, né, da gente conseguir visualizar um vetor como um elemento que tem 3 quantidades que os distinguem, né? Tem direção, sentido e comprimento. Né? Então, a direção seria a reta suporte aqui, né, imaginária, que passa pelos pontos A e B. O sentido é dado pela flechinha, então ele sai do ponto A e chega no ponto B. Né? E o comprimento é o tamanho aqui dessa flechinha, né, que é o chamado módulo que a gente vai também definir. Né? Muito bem. Então, o produto escalar, né? O produto escalar é também um conceito muito importante, porque, no caso dos vetores do Rn, né, o produto escalar, o ponto V é igual ao somatório, quando o I varia de 1 até N, dos produtos, né, o I, VI. Então, multiplica a primeira de U pela primeira de V, a segunda de U pela segunda de V, e assim sucessivamente até a enésima coordenada de U multiplicada pela enésima coordenada de V, e soma todas essas quantidades. Esse é chamado produto interno ou produto escalar, que está relacionada essa quantidade com o cálculo da norma, o cálculo do ângulo entre vetores. Então, é uma informação muito importante a respeito da posição geométrica entre 2 vetores, por exemplo. Né? Então, a norma ou o comprimento de um vetor, né, é dada por esta anotação aqui, essas 2 barrinhas. Alguns autores usam uma barrinha só, tá? Não tem nenhum problema, que é a raiz quadrada do produto escalar do vetor por ele mesmo. Né? E o ângulo entre 2 vetores não nulos, né, o IV, é o único número θ, né, pertencente ao intervalo de 0 até π, em que o cosseno de θ é definido por esta quantidade aqui. Né? O cosseno de θ é o resultado do produto escalar do vetor U pelo vetor V, dividido pelo produto das normas de U e V. Então, para que essa fórmula aqui tenha sentido, evidentemente, os vetores têm que ter normas diferentes de 0, por isso que está escrito aqui, né?
É o ângulo entre vetores não nulos. Porque se um dos vetores for um vetor nulo, aí ele não vai fazer ângulo, né? Não vai ser possível, né, definir o ângulo desse vetor com qualquer outro, né? E dois vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles for igual a zero, né, pessoal? Esta é uma definição, né, no caso tanto do R2 quanto do R3, né, a gente consegue enxergar que esta propriedade ela corresponde ao fato de que o ângulo entre os dois vetores é igual a 90 graus. Né? Vou voltar ali. Ó. Vamos supor aqui que eu pegue um vetor, digamos, menos 1, 1. Né? Então, vamos seguir um outro vetor aqui. Ó. Sai daqui e chega aqui. Ó. Vocês vejam que o ângulo, né, entre o vetor U e o vetor WV, né, é igual a 90 graus. Ó. Opa! Isso aqui não pode acontecer. Apagar essas coisas aqui indevidas. Aparece aqui. Ponto E, ponto F também vou apagar. Ó. Então, vocês vejam, aqui ó, ele tem uma opção ó, de identificar o ângulo, né, formado por dois vetores. Então, a gente clica ali, ó, tá? Aí eu vou clicar aqui, né, e clico aqui. Ó. Vocês vejam que ele insere, né, o ângulo entre os dois vetores, entre os vetores U e V, é igual a 90 graus. Tá? Uma outra forma de verificar isso no próprio GeoGebra é calculando o produto escalar entre os dois vetores, que é calculado por esse comando aqui, ó, dot. Dot, em inglês, significa ponto. Né? E como é o ponto que é utilizado para fazer a anotação, né, do produto escalar, nos programas que efetuam esse cálculo diretamente, geralmente o comando é o dot. Então, a gente bota dot, entre parênteses, U, vírgula, WV, né, que são os dois vetores ali, que esse produto escalar vai dar zero. Né? Então, só que ele vai escrever o resultado de uma outra forma, que lembra um pouco ali a anotação utilizada lá no texto. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Então, a gente pode pegar, né, e fazer isso aqui. Ó. Vamos exportar essa imagem para o nosso texto. Para ilustrar ali, né, essa ideia. Tá? Muito bem. Então, aqui alguns exemplos, né, de cálculos aqui com os vetores para a gente se familiarizar, porque estas situações que aparecem aqui são situações em que a gente tem vetores constantes. Né? Depois a gente vai trabalhar com situações em que os vetores não são necessariamente constantes, mas as ideias são parecidas. Então, se eu quiser calcular a norma, né, do vetor U, né, então isso aqui é igual, né, a raiz quadrada, o símbolo da raiz quadrada, né, do vetor U, produto escalar com ele mesmo. Ou seja, é a raiz quadrada quando eu faço o produto escalar, né, do vetor U por ele mesmo, ó, lembra que eu vou escrever aqui na linha anterior, como é que eu faço o produto escalar, né?
do vetor por ele mesmo, vai ficar o produto escalar do vetor 1, 2 por ele mesmo. No caso específico, né, dos vetores do R2, né, o produto escalar consiste em multiplicar as coordenadas que estão nas posições correspondentes e depois somar tudo. Né? A gente faz 1 vezes 1 mais 2 vezes 2. Né? Isso aqui vai dar 5. Né? Então, a norma do vetor U vai ser a raiz quadrada de 5, certo? Que é, digamos assim, o comprimento. Né? Eu posso interpretar como se fosse o comprimento. A raiz quadrada de 5 é o comprimento, é a norma. Né? Norma ou comprimento do vetor U. Como o U é um vetor constante, né? A norma e o comprimento são constantes, né? O comprimento desse vetor é constante. Né? Então, a gente normaliza. Bom, deixa eu calcular do V primeiro, depois eu faço a normalização dos dois, só no final. Então, está aqui o vetor V, vamos pegar ele aqui, ó. Então, o produto escalar do V por ele mesmo seria um pontinho ali para deixar bem claro, né, que é isso que a gente está fazendo. Vai ficar, então, o produto escalar do 3, 4 pelo 3, 4. Né? Opa. Seria uma bolinha indesejada aqui. Ó, vai ficar o 3, 4 pelo 3, 4. Então, vai ficar 3 vezes 3 mais 4 vezes 4. Né? 9 mais 16 dá 25. Tá? Então, esse é o produto escalar, né? O vetor V por ele mesmo. Então, agora, a norma do vetor V, vou copiar aqui, que daí eu substituo só ali, ó. A norma do vetor V é o produto escalar do vetor V por ele mesmo. Então, como nós vimos, isso aqui é a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, neste caso, né, neste exemplo, o vetor U ele tem um comprimento, né, tem uma norma, né, que é um número não inteiro, a raiz quadrada de 5, e o vetor V ele tem norma, tem comprimento igual a 5. Né? Então, a normalização ela é feita através da divisão do vetor por ele mesmo, pela sua norma. Né? Então, por exemplo, como é que a gente normaliza, né? O vetor U dividido pela sua norma. Né? Então, é o vetor 1, 2 dividido por raiz quadrada de 5. Bom, aqui, às vezes tem essas coisas, né? Vamos botar aqui o parênteses para deixar bem claro. Né? Então, quando a gente divide, né, um vetor pela sua norma, significa que a gente tem que dividir cada uma das coordenadas do vetor por aquele valor. Né? Então, a gente vai ter que fazer 1 dividido por raiz quadrada de 5 e 2 dividido por raiz quadrada de 5. E aí, como aqui a gente não está interessado nessas questões relacionadas à representação de números, né, a gente deixa assim. Né? Isso aqui é um vetor. Né? É um vetor unitário de mesma direção e sentido que o vetor U. Tá? Da mesma forma, né, se eu fizer a normalização do vetor V, vamos aproveitar, opa, o que é isso aqui? Vou aproveitar aqui. Se eu fizer isso com o vetor V, dividindo
as coordenadas, que são 3 e 4, né? Por 5, que é a norma do vetor V, o resultado será um vetor também unitário, que é o vetor 3 quintos, vetor 4 quintos. Esse aqui é um vetor unitário. Opa. Unitário. Mesma direção e sentido que o vetor B. Tá? Então, para normalizar um vetor, né, a operação que é feita é a divisão das coordenadas daquele vetor pela sua norma. Isso vai transformar aquele vetor que eventualmente não era unitário num vetor unitário. Tá? Então, isso é muito importante porque quando a gente trabalha, né, com bases que têm vetores unitários, né, o cálculo das coordenadas fica muito mais fácil. Então, observa lá no nosso GeoGebra, ali, se a gente vamos pegar aqui um vetor U igual a 1, 2, né? Ali. O vetor V é o vetor 3, 4. Certo? Então, estão aqui os vetores, né, dali do exemplo. Se a gente fizer, então, eu não sei se ele tem direto, acho que ele tem um comando que calcula o módulo, acho que é esse aqui, ó. Vamos testar aqui, ó, norma. O módulo, talvez seja ABS, vamos ver. ABS de U. 2,24, que é a raiz quadrada de 5, né? ABS de V, ó. Ele escreve só com a barrinha, tá? Então, isso aqui é esse comando aqui, né? Quando a gente escreve ABS, ó, ele já substitui, né, pelo módulo, né? Só que ele escreve uma barrinha só, tá? Tudo bem. Alguma pergunta? Então, vamos ver esse exemplo 2 aqui. Ó. Exemplo 2, então, né, nós temos dado ali um conjunto que é uma base, dita base ortogonal do R2, né? Os vetores, eles são vetores ortogonais. De fato, vejam, se eu chamar esse aqui, digamos, vamos chamar esse aqui de... Não, vamos aqui dos vetores, tá? Vou chamar esse aqui de vetor U1, né? Só para a gente diferenciar um do outro, tá? Esse aqui é o vetor U1, e esse aqui é o vetor U2. Ó, U2. Tá? Veja como é que a gente comprova, né? Os vetores acima são ortogonais, né? De fato, ó, como é que a gente comprova, né, que dois vetores são ortogonais? A gente calcula o produto escalar entre eles, né? Se o produto escalar for igual a zero, é porque eles são ortogonais. Então, aqui é o vetor U1. Vou botar aqui a notação do produto escalar, ó, aquele pontinho. Aí vem o vetor 2. 2. Né? Então, aqui, eu vou copiar aqui. Ó. Esse vetor. Né? Produto escalar. Esse aqui.
Então, fica ali, ó, 3/5 vezes menos 4/5. Multiplico aqui a primeira com a primeira, mais 4/5 vezes 3/5. Tá? Então, você veja lá, vai dar menos 12 sobre 25, né? Mais 12 sobre 25, que é igual a zero. Tá? Então, isto é uma prova de que, de fato, os vetores são ortogonais. Quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, né? É porque, de fato, eles são ortogonais. E, além disso, né, essa base é ortonormal. Né? Então, aqui, na verdade, até eu vou corrigir aqui, é uma base ortonormal. O que significa isso? Além dos vetores serem ortogonais, cada um deles é um vetor unitário. Tá? Então, além disso, cada vetor é unitário. Tá? Ó, quer ver? Ó? Vou botar aqui. Vou fazer só o primeiro aqui, depois vocês podem fazer o cálculo do segundo. Vou calcular aqui a norma, né? Do vetor que aparece em primeiro lugar ali. Ó, é interessante fazer pelo menos uma vez na vida esse tipo de conta aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho que pegar cada uma das coordenadas e levar ao quadrado, né? Vai ficar o 3/5. 3/5. Opa. Elevado ao quadrado, mais, vou botar ali o símbolo da potência, o 4/5 elevado ao quadrado. Tá? Então, observar que aqui tu está trabalhando, né, com potências de números fracionários, né, mas tem que fazer com cuidado. Então, por exemplo, a primeira potência, né, 3/5 elevado ao quadrado vai ficar 3 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado, 9 sobre 25. Mais 4 elevado ao quadrado, que é 16, dividido por 5 ao quadrado, que é 25. Né? Então, tu vai ter que somar essas duas quantidades, evidentemente que é fácil ver ali, né? Tu vai somar essas duas frações que têm o mesmo denominador, né? Vai ficar 9 mais 16, que é 25, dividido por 25. Opa. Vou escrever direitinho aqui. 25 dividido por 25. Né? A raiz de 25 sobre 25 é a raiz de 1, que é 1. Né? Então, realmente, cada um desses vetores é um vetor unitário. Da mesma forma, o vetor, o 2 ali, é um vetor unitário, é fácil verificar. Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Quando os vetores são ortonormais, né, quando a base é ortonormal, né, o que vai acontecer? Né? Qual é a consequência que vai valer tanto aqui para essa base quanto qualquer outra base ortonormal? Né? Vamos supor que o V, né, o V lá do problema, né, ele seja uma combinação, então, digamos, A1 multiplicado pelo vetor U1 mais, eu vou copiar aqui, que daí depois eu edito, é mais rápido. É um pouco chato isso aqui, né, pessoal? Mas quando não está pronto, é assim que tem que fazer. É o jeito. Bom, então o que vai acontecer? Quando a base é ortonormal, né, a gente vai ter como consequência que o valor do A1 vai ser simplesmente o produto escalar do vetor dado pelo vetor 1. Né? O vetor vai ser o vetor V escalar o vetor U1. Olha só que barbada, né? Para calcular os coeficientes quando a base é ortonormal. Né? E o A2, né? Eu só vou editar aqui, ó. O A2 vai ser simplesmente o produto escalar do vetor V pelo vetor U2. Então, vocês vejam que
quando a gente trabalha com bases ortonormais, né, isso vale para o R2, vale para o R3, né, para eu determinar um vetor como combinação linear dos elementos da base, estes coeficientes que aparecem na expansão são obtidos através do produto escalar. Eu não preciso resolver um sistema de equações, né, fazer todo um cálculo envolvendo o método de Gauss, por exemplo. Não, eu faço cálculos muito mais simples. Tá? Então, no caso ali, né, se o vetor V ali é o exemplo que fala do vetor 10, né, vetor 20 e 10. Ó. Então, para eu expressar esse vetor aqui, basta eu fazer o produto escalar. Tá? Então, o A1 vai ser o resultado desse cálculo aqui, ou seja, o vetor 20 e 10, produto escalar, com o vetor 3/5, 4/5. Tá? O vetor, melhor dizendo, o coeficiente A2, vou copiar aqui, que daí eu edito toda a expressão. Olha só que barbada. Para quem lembra lá da álgebra linear, né? A barbada é essa. É muito mais simples e, especialmente na geometria diferencial, isso vai fazer muita diferença. Então, basta fazer o produto escalar aqui. Ó, né? Por exemplo, eu vou calcular o A1. Né? Ó, vou fazer as contas de cabeça aqui. 20 vezes 3/5 é 60 dividido por 5, dá 12. 10 vezes 4/5. 10 vezes 4 é 40, dividido por 5 dá 8. Né? 12 mais 8 é igual a 20. Né? E 20 menos 4 vezes menos 4/15, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes menos 4 é menos 16. Né? 10 dividido por 3 é 30. 30 dividido por 5 dá 6. Então, é exatamente menos 10. Menos 10. Então, o vetor V, conclusão, né? O vetor V, vou escrever na anotação que a gente está acostumado, né? O vetor V na base B é igual ao vetor 20 menos 10. Certo? Então, os coeficientes deste vetor nesta base são obtidos através do produto escalar. Isso vai acontecer sempre que a gente trabalhar com uma base ortonormal de um espaço vetorial qualquer. Né? Então, para encerrar aqui, pessoal, vamos fazer só mais este exemplo. Né? Ó, vamos considerar aqui esses dois vetores. Agora estou trabalhando com um exemplo do R3. Né? Então, eu tenho esses dois vetores, o vetor U e o vetor V. Vamos copiar aqui. Então, eu quero demonstrar, né, que esses vetores são ortogonais. Para isso, para demonstrar que dois vetores são ortogonais, a gente faz o produto escalar entre eles. Né? Então, vou fazer o produto escalar do vetor U pelo vetor V. Sempre que o produto escalar de dois vetores resultar no valor igual a zero, é porque os vetores dados são ortogonais. Opa, 1 e 2. Né? Aí vem o símbolo ali do produto escalar. Menos 1 e 1. Né? Então, ó, fica 1 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1. Essa é a definição, né? A gente faz o produto
A gente multiplica as coordenadas correspondentes e depois soma todas essas quantidades. Ó. Menos 1, mais 2, é igual a zero. Né? Ó, vejam que isso aqui é um caso particular dessa definição. Estava escrito lá no início, né? Ó, eu apresentei aqui essa revisão. Produto escalar, né, ou produto interno entre os vetores U, N, V, V1, V2, Vn é definido por esta expressão aqui, o somatório, quando o I varia de 1 até N, de o I multiplicado por VI. Né? Então, eu tinha feito exemplo no R2, agora estou fazendo um exemplo no R3. Né? Então, como o produto escalar entre os dois vetores é igual a zero, né? Conclusão, a gente vai dizer que U é ortogonal a V. Né? A gente vai escrever assim, ó. U, a gente vai usar aqui um símbolo. Opa. Deixa eu achar aqui o símbolo, que é bem bonitinho. Onde está o símbolo da ortogonalidade? Acho que é esse aqui. Aqui, ó. Ó, perpendicular ou ortogonal, tá vendo? Ó, U é ortogonal a B, né? Grande parênteses, ó. U é ortogonal a B. Então, aqui no... Ok. Então, se vocês quiserem, né, olhar o GeoGebra 3D, tá? Vocês podem selecionar aqui, ó, no navegador, GeoGebra 3D. Eu já estou inscrito ali no 3D, tá? Então, eu fiz uma inscrição, né? Deixa eu ver se ele vai lembrar de mim. E aí, se tu está inscrito, né, no projeto, tu consegue exportar, né, os gráficos, tá? Isso é interessante. Vamos ver se ele carrega aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui os vetores do exemplo. 1, 1, 2, menos 1 e 1, né? Então, 1, 1 e 2. Ó, vocês vejam que a anotação é exatamente a mesma, só que ele representa depois como vetor coluna, né? Menos 1, menos 1 e 1. Ó, dá Enter. Então, vocês vejam que realmente, né, se vocês calcularem ali o produto escalar, ó, vai dar zero. Né? Então, é bem interessante. Aqui ele tem algumas ferramentas, ele pode tentar localizar aqui, ó, é possível inserir o ângulo, entendeu? Tá aqui. Vamos ver aqui. Acho que é mais para baixo. Eu sei que tem algum lugar aqui, pessoal, dá para descobrir. Aqui, ó, ângulo, tá? Eu seleciono aqui. Seleciona aqui, ó, tá vendo? Então tá lá o ângulo, né? Dá para ver claramente ali que realmente, né, dá para aumentar aqui a representação, ó, né? Então dá para ver claramente que realmente os dois vetores são ortogonais. Né? E aí tu pode compartilhar aqui. Tá? Vou entrar nessa coisa aqui. Então é isso. Tá?
Certo, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui, depois eu vou fazer uma versão em formato PDF desse arquivo. Eu não sei se para vocês seria conveniente deixar em formato .doc. O que vocês acham? Eu não sei, senhor, para mim, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. A vantagem de colocar o doc é que daí vocês podem editar, né? Essa é a vantagem. Vocês podem Sim, só usar... que eu disse que para mim tanto faz, porque eu pego e faço na mão mesmo depois. Não, eu acho que até é legal realmente fazer o cálculo manualmente, sim. Mas digo assim, tu tendo o arquivo em formato .doc, eu posso, por exemplo, botar uma lista de exercícios ali, né? Sim, aí tu pode partir daquela lista. Claro, também... Não, com certeza, com certeza. Então, é mais fácil de ser utilizado, aí pode salvar alguma modificação, enfim. Tá? Mas aí depois eu vejo e coloco lá, certo? Eu vou, então, encerrar por aqui e aí fica, então, né, como uma decisão nossa que a gente não vai ter as aulas presenciais, então a gente vai seguir nesse formato de aulas através do Zoom. Né? Eu vou seguir esse padrão aqui, tá? Eu vou usar algum texto como apoio, né? Algumas coisas vão estar prontas, outras eu vou ter que fazer na hora ali para ilustrar alguma coisa, tá? E a gente vai, então, se comunicando aí através do Moodle, né? E vamos tocar dessa forma aqui, então, esse semestre 2021/2. Tá? Uma boa noite para vocês e até terça-feira. Certo, senhor. Boa noite. Até terça.